Oiê, começando o primeiro Boca Cheia aqui do Cozinha Boss Malagueta. E esse vai ser o programa de entrevistas do canal. Eu não vou fazer o programa sozinha, vai ser junto com a Bombom, que escreve as coisas mais saudáveis que tem no I Could Kill for Dessert, e com a Camila, que escreve vários roteiros gastronômicos de São Paulo que você lê lá no I Could Kill também. E o primeiro entrevistado de Boca Cheia adora as inimigas, faz parte do Rolê Gourmet junto com o PC Siqueira e é diretor da Taste Made no Brasil, Otávio Albuquerque. Eu nem sabia que era tudo isso. Quando que surgiu essa sua questão com a comida, assim? Onde que iniciou tudo isso? Puta, então, isso é um negócio que eu queria muito ter uma história boa pra contar, mas eu não tenho. Eu nunca teve gente que cozinha na minha família. Eu nunca tive, nossa, eu vi o programa de tal pessoa e achei muito maneiro. Eu só sempre gostei de comer. E pra mim, o negócio da cozinha, eu sempre gostei, é meio triste falar isso, mas eu sempre fui o cara do artesanato. Eu fazia uns trampinhos de durepox. Você tá me... Não, eu juro que eu fazia uns trampinhos de durepox. Tipo brinco, colar, essas coisas? Não, cara, eu ganhava dinheiro, na verdade, na escola, assim, fazendo uns bonequinhos de durepox e vendendo. Uou! E daí, sabe, eu brincava com aquele alquimia, Sim. Pra mim, cozinhar é um negócio como se fosse isso. Eu era olha só, eu era uma pessoa muito manual quando eu era criança. E cozinhar era um negócio que eu sempre vi e falava, pô, que maneiro. Eu via minha mãe cozinhando assim e era um negócio muito prático, assim, nunca teve nenhuma magia, não teve nada, assim. Eu só via um negócio, tipo, entrava um monte de coisa e saía um rango. E eu achava legal isso. Mas não teve nada assim que falou, nossa, aquilo me marcou. Não, eu só sempre gostei pra caramba de comer. Mas então é isso, assim, um dia eu vou inventar uma história, talvez, pra falar. Tá ligado que o Dileto é uma história inventada, né? É uma história puta bonita, Aquela assim. coisa na neve, não sei o quê. Neve, o avô que pegou não sei o quê e transformou... É uma puta mentira. Não, mas é isso, cara. Tipo Tem isso, que vai ser. ter uma, Todo né? mundo me pergunta, mas como que você começou a cozinhar? Puta, cara, eu comecei a cozinhar porque eu fui morar sozinho e tinha que, sei lá, me virar com hambúrguer, macarrão e resto de pizza, sabe? Não era bom. Era o que tinha, cara. Épocas terríveis essas. Eu cheguei, não sei que, vamos devagar aqui, né? Mas eu lembro que assim, eu fui na época de faculdade, não era nem que eu era tão duro, mas eu era muito preocupado. Então, eu cheguei assim numa onda, eu ficava tipo, com quão pouco dinheiro eu consigo passar uma semana. E daí eu falava, pô, se eu comprar X de carne, X de arroz, até que eu cheguei no módulo mais básico da alimentação no ser humano, que era pão com mortadela. Eu descobri que eu conseguia passar uma semana com R$5. Você tá me zoando. É sério isso? Pão e mortadela. Nunca mais comi mortadela depois dessa semana. Entra na dieta do... Não que tem pão. Ainda tem pão. Se fosse tipo mortadela com mortadela, aí podia. Dente. Qual é a sua relação com a comida? Pô, minha relação com a comida é séria, né? Eu tô num relacionamento sério com a comida desde que eu nasci. Tá, e na serious relationship, mas é complicado ou não é? É muito complicado, é conflituosa. Eu não tenho muitos conflitos pessoais na minha vida. E aí, enfim, esse é um assunto mais complicado, mas eu não tenho tanto. Então, assim, o que eu sinto, sabe, quando as pessoas ficam, queria tanto estar com tal pessoa e não deu certo, não sei o quê. Eu não, cara. Pra mim, o conflito na minha vida é eu querer comer um joelho de porco pururu que não poder, que engorda, sabe? Assim, tipo, é isso que faz eu ficar chateado de noite, assim, não é tipo, nossa, aquela minha ex que não sei o quê. Não, cara, não tem problema. Pra mim é isso. Eu queria estar comendo um joelho de porco pururuca agora e não posso. Esse é o grande drama da minha vida. Tem esse drama todo também. 5 itens que tiram seu sono em relação à comida. Cerveja, coisas pururuca em geral. Mortadela pururuca. Não, odeio mortadela, cara. Eu odeio mortadela. Carne, eu gosto muito de carne churrasco. Esse é o problema também, né? Churrasco é difícil de você comer. Hoje você tem que ir numa churrascaria que é rodízio. Você não pode ir, tipo, num lugar e comer uma picanha. São poucos lugares que oferecem isso. Então também carne é um negócio que, assim, tipo, tem um ano que eu tô querendo me preparar pra ir num rodízio. Preparar o que tipo, significa eu queria preparar, estar, né? sei lá, eu queria estar, tipo, 2 quilos abaixo pra eu poder ir. Nossa, você tá parecendo arregaçar. mulher, Otávio. É tipo 2 quilos sou. a menos, eu queria. Não, mas é bom, você engorda os 2 quilos, ao invés de perder 2, você perde 4 de uma vez, é muito mais fácil. Carne, joelho de porco pururuca, cerveja, pizza. Pizza eu gosto de Pizza Hut, que é diferente do que é do uma resto da pizza. uma Massa pizza. gorda. É. Você gosta da massa gorda da A massa, Pizza Hut? isso, a massa, nossa. E McDonald's, cara. McDonald's eu prefiro a hambúrguer em geral, porque é uma outra classe. Inclusive um sonho meu que eu ainda vou realizar um dia é ter todos os lanches do McDonald's ao meu dispor. Assim, eu sonho em comprar e ter a diversidade. Não que eu vá comer todos, mas eu quero dar um bocado de cada um. Eu quero fazer um gangbang com todos os lanches. Sabe o que eu fazia? Eu pegava o cheddar, colocava dentro do Big Mac. É o melhor lanche do McDonald's possível. Você viu? Eu aqui, ó.
Eu tô indo, ela tá voltando, meu amigo. Você pode fazer isso. O Tommy Lee Jones, ele tem um Starbucks dentro da casa dele. Você Ah, pode é? ter um É, McDonald's Starbucks dentro da sua residencial. casa. E é muito louco, ele acorda assim, é um funcionário só pra casa dele. O cara é tipo uma franquia. Ele, Ele pergunta, qual o seu nome, senhor, né? Quando ele tá pelado, que ele tá sempre, ele tem desconto. Porra, seria maneiro, cara. Vou chegar lá. Você não tem um lance do McDonald's, ele tem uma coisa que não é um hambúrguer. Ele é tipo uma pasta de uma coisa só. Você come tudo funde ao mesmo tempo. Sim, então, ele é uma coisa, é um alimento por si só. É como se tivesse uma maçã. Pra você que gosta. De maçã. É tipo uma maçã. Agora me fala 5 comidas que você come toda semana, assim. Que a gente tem, né? Todo mundo tem a noia. Putz, cara, pior que assim, eu ando comendo pra subsistir ultimamente, cara. Eu não. É sério. Pra ficar magro. Não, é sério. Você vê, já começa. É igual você perguntar, ô, e aquela sua mina, sabe? Daí você fala, puta, eu não tô mais. tipo, eu não tô tá, muito comendo, cara. É sério, eu vou no mercado e compro potinhos de arroz pronto e carne pronta e deixo congelado. E eu como isso só quando, tipo, eu tô vendo que eu vou passar mal de fome, assim, porque eu só trabalho, sério? Você cara. tá tipo aquelas modelos, assim, que só Não, come não é o nem- queijo quando vai desmaiar? Tempo. Não é nem por isso, é por tempo mesmo, assim. É isso que é o complicado, assim, tipo, eu faço tanta coisa hoje que mesmo cozinhar, que era uma coisa que eu gostava de fazer antes, eu faço só pra testar a receita pro programa, que eu acabo não comendo, eu acabo, sei lá, dando pro porteiro, ou jogo fora mesmo até. Pra comer eu como, sei lá, quando eu tô na rua, como, sei lá, uma empadinha, alguma coisa assim. E é por isso que eu falo, assim, hoje o que me faz ficar chateado é você pensar, porra, eu queria estar comendo isso, cara. Supondo que você tivesse todo o tempo do mundo, o que você gosta de cozinhar e de comer? Gosto de fazer carne, eu gosto de fazer muita carne, rosbife. Pra mim é o que eu acho mais legal de fazer. E risoto. Nossa, teve uma época que eu vivi de risoto, cara. Adoro a cara! E daí eu engordei bastante nessa época. Todo mundo tem uma fase, né, quando descobre o risoto. Quando você vê que não é tão difícil e você fala, É fácil pra caramba. Risoto. e pô, 3, 4 colheres de manteiga há bons tempos. Foda que eu sou uma farsa, né, cara? Aí, tipo, a galera fala, e aí, você toma pra caramba, você come? Eu falo, pô, não. Então, mas isso é engraçado, né? Porque eu tava lendo uma história do Paulo Tiffenthaler, do Larica Total. Nós dois somos grandes apaixonados do Paulo, né? Sim. E ele fala que esse lance Não todo... Paulo, pelo Paulo. Pelo É. Paulo, né? Senão é ele que ama você. Ah, É. não, infelizmente Queria ainda eu. não. Eu também queria muito. Eu vou chegar lá. Também chego lá. Mas ele fala que nada do que ele faz no programa é o que ele come no dia a dia, porque ele é ator, ele cuida do corpo dele e tal. Apesar que ele não tá tão Ele é forte meio... assim, né? Mas enfim, ele fala exatamente isso. E eu acho que é a mesma coisa com você. Na verdade, o Rolê Gourmet ele começou com coisas que eu fazia pra mim mesmo. Hoje em dia já nem tanto. São coisas que, sei lá, eu quero fazer e que são divertidas e tal. Mas no começo era muito isso, assim. Tudo que eu fazia era uma coisa que eu já tinha feito em casa e tinha falado, pô, isso aqui é maneiro. E pra daí compartilhar com as pessoas. Conforme, pô, a gente já tá agora vai fazer 100 vídeos. Aí chega uma hora que acaba as coisas que você faz no seu dia a dia, né? Então agora já tô na fase de inventar as coisas. Mas começou bem... Pra mim era, assim, culinária da vida real mesmo, assim. Era o que eu fazia. Acho que é um prazer fazer. O programa, pô, pra caramba, cara. Eu queria que eu tivesse mais tempo só mesmo, pra testar melhor as receitas, poder fazer... O processo de gravação nosso hoje ficou muito pesado. A gente acaba tendo que gravar 4 programas de uma vez, por falta de tempo. Então, pra reunir todo mundo e fazer, às vezes tem que gravar 4 de uma vez. E pela dinâmica do nosso programa, onde todo mundo bebe pra caralho, e tem que, enfim, tem que ter piada, tem que ter texto legal, acaba ficando desgastante. Então, a parte chata de ter dado tão certo o que eu tô fazendo é que o que começou, que era o mais legal, não que não é mais legal, mas assim, entrou num ritmo de produção que não tem mais tanto espaço para brincadeira, sabe? Você tem que entrar, fazer e resolver. Isso é um problema no YouTube, porque se a gente não tivesse que fazer um vídeo por semana, alguém instituiu alguma vez que a gente deveria ter que fazer um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, ou você mesmo instituiu, ou... eu acho que as cada um pessoas se querem. instituiu que deveria fazer isso, Sim. e deixou de ser um prazer para ser um job. Pra mim nunca deixou de ser um prazer, e eu acho que assim, é legal ser toda semana, assim, porque assim, eu fico muito feliz, assim, quando dá sexta, sábado à noite, o meu Instagram começa a pipocar de gente me tagueando em coisas que a gente fez, sabe? Então, eu quero estar na vida das pessoas fazendo alguma coisa legal para que elas possam ter um momento com os amigos. Esse é o grande tesão da coisa. Então, eu acho que essa periodicidade não vejo como um problema. O que eu vejo como um problema só é que assim, não é só isso que eu faço. É longe de ser só isso que eu faço. Eu acho que no momento onde as coisas evoluírem e o YouTube se tornar um lugar mais sério, onde as pessoas conseguem ganhar um dinheiro melhor, eu acho que esse problema vai deixar de existir. E aí eu acho que é o melhor dos mundos. Onde você realmente vai estar fazendo um negócio que é seu, que você gosta e ganhando por isso.
Porque é diferente do que você trabalhar na televisão, né? Você trabalha na televisão e tem um programa de culinária, você está fazendo um negócio, tem uma equipe e tal, não sei o quê. No dia que eu consegui viver do rolê gourmet, aí eu... Isso é um problema, porque até pra gente fazer um negócio simples aqui, essa estrutura, demanda pessoas que estão aqui, estão fazendo, muitas vezes, a maioria das vezes, sem receber nada de brother. É difícil você manter uma coisa dessa. Sim. O Barry, do Sorted, Sim. Quando a gente conheceu ele... Os caras são uma equipe, né? Eles têm food styling, eles têm gente que testa receita. Mas... fora eles mesmos? Eu achei que é uma puta equipe gigantesca. Porque quando você vê de longe, parece tudo mil maravilhas. Eles são os mesmos problemas básicos que a gente tem. O ritmo de produção semanal te obriga, de certa maneira, a entregar semanalmente uma coisa de qualidade, ou que as pessoas esperam. No caso deles, eles conseguiram montar uma estrutura, porque existe uma indústria também da comida que consegue suprir. E é o que você falou, às vezes você não consegue ficar 5 dias na sua casa testando uma receita prazerosamente para descobrir outra coisa. Até onde essa produção semanal não trava a criatividade ou o prazer que existia, o prazer que era a coisa que você fazia, que existia pela comida. Me perdi. Falou que às vezes o pessoal te encontra na rua e fica incomodado de te ver em um lugar que não é câmera. Não, assim, o que eu tava falando mais, assim, eu acho muito maneiro quando alguém vem falar com você e fala, pô, gosto do que você faz e tal. A única coisa que eu não acho tão legal é quando as pessoas chegam e esperam que você faça parte da interação por elas. Sabe, você chega, você tá andando ali e tal, de repente o cara fala, ô! E fica parado, assim, e eu fico incomodadaço, sabe, assim, porque, tipo, eu não gosto de deixar alguém no vácuo. Mas, sei lá, o cara chega e fala, ô! O que fazer? Eu falo, oi. Ai, cara, Sabe, eu já fico com vergonha. A pessoa não colabora. Isso daí fica foda. Esse cara em Minas, ele chega e falou, o que você tá fazendo aqui, velho? Eu falei, pô, cara. Sabe por que, cara? Porque em casa, ele sempre espera isso. Ele tá te vendo no vídeo, eu acho que ele... Sim. Ele vai esperar alguma razão. Eu vou começar a fazer isso assim, quando o cara fala, o Ida falou, oi, hoje nós vamos fazer Eu vou mandar com uma garrafinha e brindar com os caras, falar, um brinde, tá? Mas assim, no meu caso, assim, na verdade, nem tem tanto isso, assim, porque o PC ele faz muito sucesso com adolescente e criança, eu nem tanto, então é mais criança e adolescente que chega. Que no meu canal tem muito adolescente. Então, acho que é o público que mais interage. Exatamente. Comigo é uma galera mais assim que fica, sabe, tipo, Sabe, então tipo, eu me sinto como se eu estivesse sendo pra ser assaltado o tempo todo. Eu tô, tipo, no metrô. Puta, vamos levar meu celular. E daí, tipo, tem uma galera assim. Daí eu fico meio, tipo, porra, cara, porque eu já fui assaltado bastante, então, tipo, não dá pra saber muito bem qual que é qual, né? Mas, enfim. Qual foi a primeira coisa que você cozinhou na vida? Putz, cara, não sei, miojo, provavelmente, né? Não sei. Ficou bom ou deu errado? Ficou. Eu gostava de comer miojo sem água e sem tempero, só ele puro. Então você não cozinhou, né? Você comeu. Tipo aqui, o que? Biscoito, assim? Miojo? Não, eu cozinhava ele, mas eu escorria toda a água e não punha o tempero. Eu gostava eu era bonitinho, punha uma cumbuquinha e tal. Mas, de novo, essa é outra coisa, assim, que eu não tenho nenhuma história, tipo, nossa, eu fiz um brownie, não sei o que. Não, tipo, foi um negócio assim, não. tipo, assim, tudo que aconteceu na minha vida, assim, tipo, de evolução, essas coisas, foram uma coisa muito, tipo, porque precisou acontecer. Então, quando eu fui morar sozinho, quando eu aprendi a cozinhar, quando, sabe, aprendi a lavar roupa, eu vejo uns idiotas no Twitter falando, hoje eu lavei roupa, aprendi, não sei o quê. Pau no seu cu, cara, sabe? Pô, eu faço isso porque preciso, cara. Isso não é um motivo de você, nossa, lavei roupa. Porra, seu corno, ficou na casa da tua mãe aí até tarde, né? E tava, que bonito. Não, então, tipo, cozinhar, tudo isso pra mim não foi nada mágico, assim. Foi um negócio que, pô, precisava comer, precisava cozinhar. Depois de um tempo que eu comecei a perceber que... não comecei a perceber o caralho, né? Comecei a ganhar mais e podia comprar ingredientes melhores. E daí você vê que você, né, comprar uma salsicha, né, de uma marca em vez do dia, faz diferença e tal. E daí... Realmente, daí eu comecei a fazer coisas mais legais, mas não teve assim, um ponto de virada, assim, eu falei, nossa, aqui eu... Você foi morar completamente sozinho ou você foi morar numa república? Eu fui morar numa república. Mas cada um fazia a sua comida? Tipo? Sim. Até, inclusive, eu nem entendo essa pergunta. Quando as pessoas falam assim, tipo, mas cada um cozinhava pra si mesmo, sabe? Tipo,
Mano, eu não sou mulher de malandro nenhum, sabe? Porque eu e o Paulo, a gente morava quando a gente veio pra cá estudar, a gente morava num apartamento que era assim, eram 3 por andar, num prédio, na verdade, Sim. que eram 3 por andar. Então era a república dele, que eram 3 meninos num apartamento do meio. Eu que morava sozinha num apartamento do lado direito e a Ju e o irmão dela que morava no apartamento esquerdo. Só que todas as 3 portas ficavam abertas e a gente muitas vezes fazia comida coletiva, né? Sim. Tipo, um cozinha, o Marcão fazia um estrogonofe, a Ju fazia um arroz, eu não fazia nada, eu só fazia salada de rúcula, porque eu fazia moda e eu pesava 46 quilos, então eu só comia salada de rúcula. Ou tutti pizza quando eu tava quase morrendo. De fome. Então, tipo, era uma coisa meio coletiva, assim, a gente fazia comida. A não ser o Vini, né, que só comprava miojo, né? Sim. Não era tipo assim? Até você tinha uma pegada Friends, né? Era uma pegada Friends. A minha era uma pegada necessidade, tá ligado? Era uma galera, meu amigo fazia engenharia, eu fazia ciências sociais, e a gente tava fudido ali, então não rolava muito. Ele trazia comida pronta da mãe dele. Tipo, congelado, assim, pra semana toda. Uns Tupperwarezinho e tal, e eu me virava ali com miojo, arroz, carne, mas era isso, era uma coisa também funcional, era um negócio que eu fazia porque, precisava ali e tal. Por muito tempo, comer era uma coisa assim que eu fazia pra viver e tal, assim, porque eu não tinha tanta grana assim pra ficar comprando. E eu lembro, assim, eu ficava sonhando com o cachorro quente que vendia lá, isso até foi a história do Dogão Patrão, de que foi muito foda isso, assim, que era um cachorro quente que eu queria muito comer, que era enorme. Quando eu vim pra São Paulo, eu descobri esses cachorros quentes abertos, com purê e tudo mais, e eu lembro que custava R$2,50, isso pra mim era uma fortuna na época. E eu lembro que quando eu comecei a ganhar mais, que eu tipo, arrumei um trabalho melhor e fui, e eu falei, agora eu vou comer tudo. E daí fechou o cachorro quente. Sabe? E daí esse foi um negócio assim que eu falei, caralho, eu fiquei economizando pra não comer esse negócio. E depois fecha. Então aproveitem a vida, amiguinhos. Façam dívidas. Vai na Finasa, faz lá um empréstimo pra comer o que você quiser, cara, que é melhor. Então, mas essa coisa da cozinha sensorial, às vezes eu acho que é muito cacuete de chefe de mídia, sabe? Cheiros de alecrim da casa da vovó. Sim, cara. Porque é minha infância. Assim, ou você morou numa fazenda, tá ligado? Como é? Não sei que lá. Em Provence, né? né? Tomilho do pé. Sim. Sim. Um tomilho, ou velho, você morou em AP e é o seguinte. E tu rangava, cara, sabe? Eu lembro do bife acebolado da minha mãe que era péssimo. Puta, mas é que a sua mãe cozinha muito mal, minha mãe cozinha muito bem, eu lembro de várias comidas que minha mãe fez. Mas é que então, esses são casos específicos, assim, pra muita gente. Eu acho que assim, eu sempre gostei muito de comer, mas eu não tenho lembranças, assim, muito além de restaurantes e tal mesmo, assim, porque comida em família, em geral, é uma coisa que, sei lá, você faz. É como se fosse refeitório da empresa, sabe? Você vai lá e come, assim. Você não vai, nossa, refeitório hoje, nossa, foi muito maneiro, sabe? Você come, cara, sabe? No entanto, quando eu me mudei pra cá e eu comecei a comer no bandejão da USP, aquilo me deslumbrou, cara. Como assim? Era bom? Muito bom, cara. Sério? Assim, É bom, o bandejão da USP é é muito bom. muito bom, cara. Assim, pra mim era uma experiência fantástica, assim. Porque... Nossa, porque o bandejão da Lenôtre era péssimo. Aliás, Sério? você quer fazer Lenôtre? Leva sua própria marmita. É sério pra valer? Sério. Não, o da PUC é assustador também. A gente come assim, se tiver alagada a cidade, você não tem como atravessar a rua e ir na padaria. Tipo, meu Deus, eu vou ter que almoçar no bandejão aqui dentro. Não, da Lenôtre era assim, só pra te explicar. Quando eu entrei era muito foda. Daí eles foram vendidos pra Sodexo, que é tipo uma empresa de catering gigantesca, assim, meio... E daí virou uma... Não, mentira isso. Foi. É o seguinte. É tipo ela isso. entrou e falou, ai, que delícia esse bandejão, não sei o quê. A questão Não, é que mudou isso é a muito comida. sério, isso é Mudou muito a comida, eu te juro que sério. mudou. Paris, Não, mas isso também é verdade. Assim, depois que eu comecei a cozinhar, Você começa a ficar eu muito chato. começo, tipo, eu saio e falo, por que eu tô pagando pra comer isso aqui, sabe? Se eu consigo fazer muito melhor por menos de metade do preço. Eu acho que essa é a coisa mais legal de cozinhar. Você vê que você não precisa depender E você percebe o valor, né? É, É, que nem eu postei esses dias na internet, tipo, eu comi uma salada
Sério, gente, assim, uma salada, tomate, alface, salada, R$48. Mas, velho, fala sério, sabe? Assim, não tinha nada Qual demais, o sentido sabe? disso, né? Rabanete, tomate e alface, 48 conto, sabe? Credo, mano. Entendeu? Sem condições. Não, Aqui melhor em São Paulo tá você escolher um bizarro. restaurante caro e gastar e comer uma comida decente do que você ir num... mais ou menos e gastar É que eu bom ainda dinheiro gosto até. muito, assim, Esse tipo... bolinho de vó, 60 conto. Um bolinho de Tipo, eu curto restaurante podrão, Cara, assim, faz sabe? em Vem e casa. coma o quanto puder. Tipo, eu gosto panelão de sujinho, 11 por Se a comida é exemplo. boa, por exemplo, eu não tenho preconceito, contanto que a comida seja boa. Não tenho nada contra comer Você uma vai ser ruim comida mais ou mega menos, vagabunda. que seja barato. Contanto que seja boa. Não, tipo assim, você vai no Estadão aqui, é animal, entendeu? E assim, você paga O próprio 20 bandejão conto, da dá USP. pra você Bandejão da dividir USP, por dois, R$2 entendeu? até É animal. R$1,90 até hoje. Onde? É R$1,90 o Até bandejão hoje, da cara. USP. R$1,90? Até hoje. Ah, mas é subsidiado pelo Subsidiado, sim. É, mas esse é um negócio. Na minha época, bandejão não era tão barato. R$1,90 naquela época era uma coisa. Hoje, ainda R$1,90 pro salário mínimo, De quase graça, R$700. né? De graça, cara. de graça. Naquela época, compensava eu cozinhar em casa. Eu realmente conseguia passar a semana com R$7, R$10. E era metade do que eu gastaria no bandejão. Você já fez alguma dieta da moda, alguma dessas muito malucas? Eu vou começar agora a sua aqui da dieta da proteína. Dieta não. da proteína. É. Não tem muito não, cara. Eu sempre entro, vou comer pouco agora, vou comer salada. Daí vira e mexe, eu acabo caindo num lugar onde vai ter uma carne, um hambúrguer, uma cerveja e perdeu-se a dieta. Mas essas muito radicais, tipo só tangerina, só Não. abacaxi, só sopa. Não, porque eu ainda sou homem, né? Então, tipo, não... Isso não quer dizer nada. Hoje em dia. Hoje em dia, né? Não, mas não, eu sou preocupado, eu tenho muito, sou muito sensível com essa questão do meu peso e tal. Quando eu engordo, eu fico muito mal. Mas no fundo eu quero que se foda, eu como mesmo. Então, eu tenho essas duas coisas brigando dentro de mim, sabe? Tipo, eu odeio ser bochechudo, mas tipo, eu odeio não tomar cerveja, então acaba... E alguma fase dessas que todo mundo já teve, de vou virar vegetariano, vou virar macrobiótico, vou virar vegan? Não, cara, não. Tipo, isso nunca passou pela minha cabeça, assim. Teve uma época que eu tive uma namoradinha que era vegana e eu só usei ela pra ir no bandejão da USP e me dar a mistura. Foi fantástico. Não foi pra isso que eu fiquei com ela, isso que eu tô falando. Não, A gente vai cortar essa a gente vai pôr a frase que você falou que usou. É Lana o nome dela? não, era a Karen. E ela me levou numa verdurada, É boa a que era verdurada. Pelo amor de Deus, Tocava cara. Dominatrix. Não, a Tocava. feijoada da verdurada é Tocava boa. Dominatrix e daí eu lembro que eu fui lá e eu comi um hambúrguer de soja e os veganos, era straight edge na verdade, eles eram tão corno que não tinha água pra vender, tinha mup, né, que os straight edge pirem Aquele mup. suco de soja que vem no saquinho que você fura. Então eu comi um Ah, hambúrguer, eu comi um hambúrguer de soja com mup, foi isso que tinha pra comer, cara, eu passei tão mal naquele dia, eu tenho alguma intolerância à soja. A soja. Comeu soja em cima de soja, tomando soja. Sim, então, tipo... Monsanto na veia. Monsanto na vida. Eu não sei, essa coisa de fase, de querer ser vegano, político, eu tive minha fase mais esquerda, mas eu continuo sendo comunista e tal, mas a carne eu nunca pensei em abolir, não. Se eu pensei, eu logo em seguida já falei, amigo. Acho bonito, acho maneiro, assim, quando eu encontro uma pessoa assim, eu falo, poxa, legal, assim, mas eu não conseguiria namorar ou ser amigo de uma pessoa que é vegetariana, assim, porque basicamente todos os meus rolês envolvem comer. Nem pra roubar a carne dela. Talvez, mas daí eu ia sentir numa E outras coisas extremas, tipo foie gras, que daí é o cúmulo do não ligar pra nada.